Deus. Yeah. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Nós saudamos a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Nesta noite nós vamos dar início ao nosso culto de oração. Nós vamos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Em primeiro lugar nós vamos orar. Eu convido a você, aí aonde você está, na sua casa, que neste momento você tira um tempo para falar com o Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graça, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque nós não somos merecedores do teu amor, nós não somos merecedores, Senhor, da tua graça, mas o Senhor é tão bom que o Senhor se apiedou de cada um de nós e derramou sobre nós a tua bênção, Senhor Deus. Nós queremos sempre, Senhor, te louvar, te engrandecer o teu nome em todo tempo e em todo lugar, Senhor.
Abençoa cada irmão, Senhor Deus, que está na sua casa, cada um que está passando por lutas, por dificuldades, ó Deus. Somente o Senhor conhece a intenção e o coração de cada um. Só o Senhor sabe o que está mais no íntimo dos nossos corações, ó Deus. E nós entregamos tudo diante da Tua presença. E que em todo tempo nós possamos Te adorar, Senhor. Eu oro a Ti, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. E todos os dias eu quero declarar o meu amor por Ti, Senhor. Recebe o nosso culto e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando agora uma canção, O Grito. Esta canção fala que o grito já foi dado por mim e por você. Lá na cruz, Jesus, Ele pagou um alto preço para nos salvar. E nesta noite, que nós possamos adorar o Cordeiro Santo. Que nós possamos adorá-lo em todo o tempo. Não importa as circunstâncias, dificuldades. Vamos adorar o Senhor. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, a vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de
preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz. Foi lá na cruz, Senhor. Lá na cruz que o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós. E o nosso coração é grato a Ti, ó Deus. Nós vamos continuar adorando o Senhor com o hino do cantor cristão 324, Refúgio Seguro. Somente em Cristo nós achamos e encontramos o refúgio seguro. Amém. Estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado e o me bem livrar. Sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador. Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida cheia de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Aleluia. Nesse mesmo espírito de adoração, nós vamos continuar adorando o Senhor com a canção Teus Olhos. Nós sabemos que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não existe aonde nós fugir da presença do Senhor. Aonde
onde nós estivermos, a presença de Deus está ali. Vamos adorar o Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Nós vamos continuar adorando o Senhor com a canção Perto Quero Estar. Que nós possamos cada dia mais estar diante da presença do Senhor. A minha palavra agora, né? Depois nós vamos cantar, adorar o Senhor com a canção Perto Quero Estar. Graça e paz, irmãos. Amém? Vou aproveitar que estou um pouquinho longe do pessoal
Vamos tirar um pouquinho a máscara. Irmãos, nós gostamos muito das promessas de Deus. Nossos louvores falam muito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós ficamos admirados de tantas e tantas bênçãos que Deus tem para nós. Quando nós lemos a Bíblia, parece que cada livro, tem dia que cada versículo que a gente lê, parece que é uma promessa de Deus. Nós gostamos muito de ouvir as promessas de Deus, principalmente que as promessas de Deus alegram o nosso coração, alegra bastante a nossa vida, muda o nosso jeito de ser. Nós gostamos muito de ouvir aquilo que Deus tem para nós. E eu quero meditar um pouquinho sobre isso. Bênçãos de Deus. Se nós falar da bênção de Deus, se eu perguntar um texto da bênção de Deus para vocês, vamos citar vários textos na Bíblia. Mas eu quero trabalhar um pouquinho sobre a nossa meditação, sobre as promessas de Deus para nós. Eu quero meditar um pouquinho em cima de Josué, capítulo 1. Josué, os irmãos sabem, foi o sucessor de Moisés. Esteve ali com Moisés durante todo o tempo de liderança de Moisés. Viu todos os milagres que Deus operou no Egito, viu os milagres que Deus operou no deserto, viu quantas e quantas coisas o nosso Deus fez na vida do povo dele. Então, Josué, ele sabia muito bem quem era Deus. Ele conhecia muito bem Deus. E eu quero pensar um pouquinho sobre as promessas de Deus para nossas vidas. Eu quero pensar um pouquinho nessa passagem de Josué. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. É o texto de Josué, um dos textos mais conhecidos que nós temos. E quando nós lembramos de bênção de Deus, nós lembramos desses. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Quem quiser colocar em pé, fique à vontade. Diz assim, Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar, grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Amém. Vamos orar? Pai, que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, esteja cada dia mais sobre as nossas vidas, Pai. Derrama, Pai, do teu poder, Pai, cada dia mais sobre nós. Fala conosco, Senhor. Encha-nos, Senhor, cada dia mais da tua presença, para que possamos, Pai, cada dia mais entender o teu querer para as nossas vidas, Pai. Leva, Pai, nossos pensamentos cada dia cativo ali à tua presença. E não nos deixa, Pai, nos afastarmos de ti no dia a dia, Senhor. Entregamos, Senhor,
tudo nas tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Podemos assentar, irmãos. Quantas promessas tem nesse texto? Você já parou para pensar as promessas que tem nesses 9 versículos que nós olhemos? Nós lemos aqui 9 versículos. Você já parou para pensar o quanto de promessa de Deus tem nele? Vamos pegar bem simplesinho. Versículo 3. Qual a promessa do versículo 3? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Qual promessa que muitos de nós tiram para nossas vidas? Onde pisar a planta do seu pé, aquilo ali será seu. Você tem autoridade aonde pisar os seus pés. Quantas e quantas vezes nós falamos isso para as pessoas? Olha, Deus manda, vai lá, pisa. Onde você pisar, Deus vai te abençoar. Não é isso? Se nós continuarmos lendo esse texto, você vai ver quantas e quantas bênçãos. Versículo 4, por exemplo, desde o deserto e o Líbano até o grande mar, Deus dá um tamanho de toda a terra de Israel. Você já parou para pensar que a bênção que Deus prometeu é grande? É maior do que nós podemos imaginar? Quando o povo de Israel entrou ali para tomar conta da terra prometida, ele não sabia o tamanho que era a terra prometida. Ele sabia onde é que estava o limite. Mas ir até lá ele não sabia. E eles foram tomando posse daquilo. A terra que Deus prometeu para eles era muito maior do que eles podiam imaginar. E às vezes a bênção que Deus tem para nossas vidas, ela é muito maior do que nós podemos imaginar. Nós muitas vezes imaginamos coisas pequenas para nós, mas Deus tem coisas muito maiores, né? Tem até música que fala sobre isso, versículos bíblicos, né? Que fala sobre isso. O que Deus tem para aquele que o teme, né? Já parou para pensar nisso? Vamos continuar pensando. Versículo 5. Está ali o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém vai te resistir. Olha que bênção maravilhosa. Segunda bênção nesse mesmo versículo. Serei contigo. Deus está conosco. Deus vai estar ali do nosso lado a cada dia, vai estar do seu lado te cuidando. Ele não te deixará. Às vezes nós pensamos que Deus nos deixa. Mas Deus não nos deixará jamais. E nem nos desamparará. É o que está dizendo nesse texto. São bênçãos que nós tomamos para a nossa vida cada dia mais. Se nós continuarmos lendo esse texto, você vai ver que no versículo 7 ele fala que nós seremos bem-sucedidos por onde quer que andarmos. É isso que ele fala no versículo 7? Tá? Finalzinho do versículo 7. Para que sejas bem-sucedidos por onde quer que você ande. Por onde quer que você vá por aí, Deus vai estar derramando bênçãos sobre a sua vida. Versículo 8 fala que você então será próspero. Tá? Finalzinho dele. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então você vai ser próspero e você também, de novo aí, falando bem-sucedido. É muita bênção que a gente pega. Quando a gente começa a ler isso, a gente fica gostoso de ler isso. Deus está comigo, Deus vai me prosperar, Deus vai me fazer ser bem-sucedido. E aí o versículo 9 ainda fala, finalzinho do versículo 9, Deus é contigo por onde quer que andares. Olha quanta promessa boa para nossas vidas, né? Deus, realmente, Ele tem bênçãos sem medidas para as nossas vidas. E Ele quer nos abençoar. Deus tem mais interessado na nossa felicidade do que nós mesmos somos. Deus se preocupa mais conosco do que nós mesmos nos preocupamos. Porque tem muitas vezes nós vamos nos preocupar com as coisas só depois que ela acontece. Deus já está preocupado conosco muito antes das coisas acontecerem. Deus nos ama muito. Então o que nos impede de ter essas tantas bênçãos? Por que nós não somos tão abençoados assim na nossa vida? O que está atrapalhando? As bênçãos de Deus, nós sabemos que ela existe. E Deus está ali para nos ajudar. Mas ela tem o seu preço. Para nós recebermos a bênção de Deus, tem o seu preço.
Peraí, como é que é? Primeiro preço. Vamos parar para pensar. Primeira coisa. Nós temos que acreditar. Você já viu alguém receber a bênção de Deus se não acredita naquela bênção? Você tem como receber isso? Você tem como receber uma promessa de Deus para a sua vida se você não acredita? E aí, quando fala em acreditar, é vários tópicos. Por exemplo, você acredita que Deus existe e que Ele quer te abençoar? Ah, pastor, eu acredito que Deus existe. Mas muitas vezes nós não acreditamos que Deus quer nos abençoar. Nós achamos imerecedores das bênçãos de Deus. Não é bem assim. Deus abençoa a todos. Ele não tem distinção. Ele ama a todos. Você crê que Deus pode fazer um milagre? Muitas vezes a gente pede para Deus fazer um milagre, mas a gente não crê que Deus pode fazer aquele milagre. Nós não cremos que aquilo vai acontecer. Eu fico lembrando sempre, quando eu penso nisso, eu fico lembrando daquela mulher que morava em casa. Eu vi um certo sermão de um pastor falando que se pedir com fé, os montes vai sair daqui e vai para outro lugar. E ela morava numa casa que de frente à casa dela tinha um monte. E após o monte tinha um lago muito bonito. E ela queria estar de frente àquele lago. Ela ouviu essa oração. À noite, chegou em casa, ajoelhou na cama, lembrou da palavra, lembrou tudo, orou e pediu para o monte que estava de frente à casa dela saísse dali e fosse para outro lugar. Orou, estava à noite, deitou, dormiu, sossegado. Outro dia levantou, acordou, abriu a janela e quando ela olha para fora, está lá o monte no mesmo lugar. Ela olhou, eu sabia que isso não ia acontecer mesmo. Como que Deus vai nos abençoar se nós não acreditamos que Deus possa fazer um milagre? Se nós não acreditamos que a vida do filho vai ser transformada? Se nós não acreditamos que o marido possa mudar, que a esposa possa mudar, como que nós vamos pedir para Deus fazer um milagre se nós não acreditamos no milagre de Deus? Como que nós vamos confiar nesse Deus e tomar posse dessa bênção se nós não acreditamos nisso? Como que nós vamos tomar posse da bênção? Se muitas vezes nós não cremos que Deus está conosco. Nós achamos que Deus está lá no céu, longe. Que Deus fica nos olhando de longe, só quando a gente erra que Ele chega e puxa a orelha. Se você não acredita num Deus perto, um Deus que está ali do seu lado, um Deus que te abraça, um Deus que é seu Pai, como que você vai ver? Como que você vai receber as bênçãos de Deus se você não acredita no básico? Deus quer abençoar, mas nós temos que crer cada dia mais nesse Deus. Entenda isso. Então, é necessário, em primeiro lugar, nós cremos em Deus. Deus tem tantas e tantas coisas boas para nossas vidas, mas nós precisamos crer que Deus tem muitas coisas boas para nós. Nós temos que pensar bem nisso a cada dia. Temos que ficar meditando na palavra do Senhor, porque Deus, Ele vai derramar da tua bênção cada vez mais sobre as nossas vidas. E cada bênção sem medidas sobre nós. Tem um versículo que eu gosto muito, deixa eu tentar abrir ele aqui rapidinho, que ele fala um pouquinho sobre essas bênçãos que nós não imaginamos, mas que Deus está ali para nos fortalecer. Como está escrito, 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que Deus tem para nós é muito maior. O nosso coração não tem como saber certo. Como, pastor, tudo que Deus tem para mim de bênção eu consigo imaginar. Será que você consegue imaginar mesmo? Você consegue imaginar a bênção que é o céu? A bênção que é estar ao lado de Deus? Você consegue imaginar como é que está perto de Jesus, sentindo todo o amor? Por mais que nós imaginemos, não vai ser nem um milésimo daquilo que é lá no céu.
porque lá é muito melhor do que nós podemos imaginar. Então, o que Deus tem para nós é muito mais do que podemos imaginar, tanto na vida com Deus lá no céu, quanto aqui conosco na nossa terra, quanto aqui conosco nessa nossa vida que nós temos aqui, no nosso dia a dia. Deus tem muito mais, mas nós temos que acreditar. Acreditar, e aí vem um detalhe, que eu sempre penso na bênção de Deus. Não adianta você só acreditar, porque se você acreditar que Deus tem um milagre para a sua vida, mas se você ficar o dia todo deitado na sua casa, o milagre vai acontecer? Não. Você simplesmente ficar quieto sem fazer nada, a coisa vai acontecer? Não. Você precisa fazer alguma coisa. Então nós temos que fazer a nossa parte. Muitas vezes nós não somos abençoados, irmãos, porque nós não fazemos a nossa parte. Nós, como filhos de Deus, nós não fomos criados para ficar sem fazer nada, quieto num canto. Tanto é que tem gente que está entrando até em, como se diz assim, está até entrando num estresse, está... Tem uma palavra que me faltou. Oi? Está entrando em pânico, porque está ficando preso dentro de casa. Porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, já está começando a entrar em pânico. Tem gente que está ficando já em estado de choque por causa disso. E é até interessante que a gente observa isso. Tem alguns vídeos de pessoas até de idade querendo pular um muro porque não aguenta mais ficar dentro de casa. Então, muitas vezes, o nosso ser humano nós não foi feito para ficar parado, para ficar quieto. Mas foi feito para poder agir, fazer alguma coisa. Então, nós temos também, para ter as bênçãos de Deus, nós temos que começar a fazer alguma coisa. Deus, Ele vai nos dar. A questão não é se nós merecemos ou se nós não merecemos as bênçãos de Deus. Deus, Ele nos dá independente disso. Agora, nós temos é que fazer a nossa parte. Deus está a fim de te abençoar cada dia. Deus quer fazer algo melhor na sua vida. Deus está sempre querendo o melhor para os seus filhos. Agora, nós é que precisamos fazer a nossa parte no dia a dia. A nossa atitude é que vai fazer a diferença. A nossa atitude vai dizer o quanto que nós cremos e o quanto que nós confiamos em Deus. Você quer que Deus faça um milagre na sua vida, mas a sua vida, você vive uma vida que tem atitude de que crê nesse milagre de Deus? Você já imaginou uma pessoa que quer emprego e não sai de dentro de casa para procurar emprego? Ah, pastor, mas Deus pode mandar um emprego lá. Sim, Deus pode mandar. Concordo contigo. Mas a possibilidade dele conseguir um emprego maior é onde? Saindo, mandando currículo, falando para alguém que está desempregado, que precisa do emprego. Porque se ninguém souber que você está desempregado na sua casa, não tem como você ganhar um emprego. Ah, pastor, pode ser, eu estava em casa e veio alguém me chamar, mas um caso ou outro. Mas a bênção de Deus nós precisamos fazer. As nossas atitudes expressam realmente aquilo que nós cremos. Se você parar e pensar, Tiago fala muito sobre isso. Ele fala que as nossas atitudes, que a nossa fé é expressada através das nossas atitudes e dos nossos atos. Quando nós lemos o livro de Tiago, ele vai falar isso. Vê que a fé sem obra é morta. E nós temos que parar e pensar nisso, que Tiago está nos orientando sobre isso. No Tiago, capítulo 2, ele vai meditar um pouquinho sobre essa questão. Vou só abrir aqui para os irmãos e ler um versículo. Tiago, capítulo 2. Fé sem obras é morta. Quando nós começamos a ler a partir do versículo 21, nós vamos ver isso. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Não foi um ato que ele fez? Não é obra de fazer boas coisas para a pessoa, mas uma obra, um ato que ele fez acreditando em Deus. Vê que como a fé operava juntamente com a sua obra, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura ao qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E foi chamado amigo
de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também a justificada por obras a meretriz Rabi, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos ter obras, atitudes, ação. Eu quero falar aqui em questão obra como atitude. Não quero falar aqui questão em obra como coisa de caridade. Você fazer uma boa obra às pessoas, mas sim você ter uma atitude de fé. Uma atitude que expressa realmente quem você crê. Nós temos que ter essa atitude cada dia mais na nossa vida. As promessas de Deus vêm, mas ela tem que ter um preço. Voltamos aqui no livro de Josué. Quando nós começamos a pensar nas promessas de Deus, nós falamos a primeira promessa de Deus: onde pisar a planta do vosso pé, será seu. Mas espera aí, para você pisar ali e ser seu, você tem que fazer o que antes? Você tem que marchar. Você tem que caminhar. Você tem que andar, você não pode ficar parado. Se você ficar parado, o que vai ser seu? Onde você está. Se você quer mais, você tem que começar a caminhar. O outro versículo que nós falamos, versículo 4. Sua bênção é grande, maior do que você possa imaginar. Você tem que ir até onde está a sua bênção. Já imaginou se Israel falasse, Deus falou, o seu limite é até lá. Israel ficasse cruzado no primeiro monte, ficasse olhando. Nosso limite está lá no mar, tá? Então tá bom. Até lá é nosso. Ele teve que ir até o mar. Então, muitas vezes, a gente tem que parar e pensar. A gente tem que ir até a bênção. A gente tem que ver a bênção de perto. A gente tem que conseguir ver a bênção na nossa frente. Aí nós vamos conseguir ter alguma coisa. Mas são atitudes que nós temos. Quando a gente continua lendo o versículo 5, só para você pensar um pouquinho, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Isso é coisa boa. Todo mundo fala assim, ninguém vai poder resistir todos os dias. Mas para as pessoas não te resistir, você vai ter que ter lutas. Você vai passar por dificuldades, você vai ter que enfrentar uma batalha a cada dia. Você vai ter que matar vários leões no dia. Ninguém vai poder te resistir, mas não é você ficar cruzado, de braço cruzado lá, esperando as coisas cair do céu. Gente, até o maná que vinha do céu, você tinha que pegar ele, socar, preparar para depois fazer o bolo. Não era você ir lá pegar o maná e colocar na boca e comer, não. Tudo tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer a sua parte. Nós recebemos a nossa bênção, nós também temos que correr atrás, fazer a nossa parte. O versículo 5 diz, você terá que passar por lutas então, para ninguém te resistir. Para você ser forte, você vai passar por essas lutas. Ele ainda diz em versículos, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Para Deus estar contigo, você tem que andar com Deus. E andar com Deus é uma atitude que você tem que tomar. Você tem que decidir, eu vou caminhar com Deus. E aí você vai colher as bênçãos de estar ao lado de Deus. Não adianta falar assim, Deus está comigo, eu vou lá. Não. E você? Está com Deus? Você está caminhando com Deus? Deus está dizendo também no versículo 5, não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei jamais. E aí vem a pergunta, Deus não nos deixa. Jamais. Mas quantas vezes nós deixamos a Deus? Quantas vezes nós paramos aqui, Deus está mandando a gente fazer alguma coisa, eu falo, não, Deus, não quero, eu vou para lá. Ou até vezes, quantas vezes nós até afastamos de Deus de livre e espontânea vontade? Quantas vezes nós afastamos da comunhão dos irmãos? Quantas vezes nós afastamos da comunhão da igreja? Quantas vezes nós afastamos de tudo? Deus está conosco. Mas e nós? Estamos com Deus? É diferente. É a atitude que eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar estar na presença de Deus. Versículo 7 fala, tão somente ser forte e corajoso, e o versículo termina com aquela benção, para que seja bem sucedido por onde quer
e andares. Você tem que marchar. Você não pode ficar parado. Você tem que estar fazendo alguma coisa. Eu nunca vi Deus chamar pessoas que estão quietas no canto sem fazer nada. Deus sempre chama para a obra aqueles que estão trabalhando. E parece engraçado, aqueles que estão mais ocupados é o que mais Deus chama. Porque Deus já viu o que Ele quer fazer. E Deus vai chamar. Versículo 8 fala legal. Você será, então farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Não é isso? Nós teremos, então, no versículo 8, nós seremos prósperos e seremos bem-sucedidos. Mas o que isso quer dizer? Para você ser próspero, para você ser bem-sucedido, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que dar duro. Nunca vi uma pessoa ser próspera e bem-sucedida sem trabalhar direito. Para você ser próspero e sucedido, você vai ter que trabalhar. Vai ter que começar a chegar no horário no serviço. Às vezes tem que chegar até antes para preparar as coisas. Às vezes não vai chegar e já bateu o horário, já sair correndo. Às vezes vai ter que ficar um pouquinho mais. Às vezes vai ter que fazer uma coisa com mais dedicação. Vai ter que buscar novas coisas, vai ter que começar a pensar diferente. Para você ser próspero, você tem que pensar diferente. Você tem que dar duro. Não é simplesmente olhar e falar, não, patrão que se vire em pagar meu salário. Você também tem que fazer o seu lado. Aí que nós temos que pensar. O versículo 9 termina, Deus é contigo por onde quer que andares. Você já parou que Deus é contigo por onde quer que andares? Ele está falando para você que você vai andar por vários lugares. Então o que isso quer dizer? Você vai ter que desbravar novos horizontes. Você vai ter que fazer coisas novas. Você vai ter que agir diferente. Em outras palavras, você terá que empreender em uma coisa nova. Você muitas vezes vai ter que arriscar aquilo que você não sabe. Por quê? Porque é um novo caminho por onde você está andando. Empreender é isso. As bênçãos de Deus estão nas nossas vidas, mas nós temos que tomar muitas vezes a atitude. Você quer ser grande, mas você tem que começar a pensar grande. Você quer? O que você quer na sua vida, você tem que começar a pensar de forma diferente, para você adquirir aquilo. A sua atitude interna conta muito para isso. A gente lê tudo isso, mas você já reparou que no versículo 7, ele fala uma coisinha bem interessante. O versículo 6 e o versículo 7, ele fala, ser forte e corajoso. E ele repete de novo no versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso. Olha a atitude. Atitude de ser forte. Ser forte é o quê? Não esmorecer. A luta está vindo, mas você continua batalhando. Você já imaginou alguém forte e preguiçoso? Você consegue imaginar isso? Não tem como. Então, se você é preguiçoso, você já tem que parar. Preguiçoso não é forte. Preguiçoso pode ter músculo, mas ele não é forte. Porque ele não aguenta o trabalho. Aí vai que está. A sua atitude interna mostra isso. Para você ser forte, não quer dizer que você tem que ter um corpo bombado. Quer dizer que você tem que ir e trabalhar. Você não pode desistir diante das coisas. Você tem que ser corajoso, não é isso? Você não pode deixar o medo te dominar. Como é que você vai conseguir bênçãos de Deus se o medo te domina? Já imaginou Josué olhando lá para Jericó, aquele muro daquela altura? Eu estou com medo de jogar uma pedra lá de cima e me matar aqui embaixo. Uma flecha sair de lá e vir aqui. Se você tiver medo, você não sai de casa. Engraçado, né? O medo e a preguiça andam junto. Quem normalmente é preguiçoso, normalmente é medroso. Ele não sai. Ele olha, não, vai ter um leão ali na esquina. Ou não, o leão vai me matar. Você tem que parar e pensar as atitudes. Ser forte, ser corajoso. E o que eu gosto muito, que eu estava meditando nesse texto, você para e pensa. Versículo 7. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não é isso? Mas ele começa lá no versículo 7. Então somente ser forte e corajoso, e muito corajoso, para fazer
para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ele manda fazer tudo conforme Moisés me ordenou. E ele fala, não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Não é isso? O versículo 8 é, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Você já parou para pensar que Deus está falando para você fazer as coisas com excelência? Não é para você fazer as coisas de qualquer jeito? Não é para você falar assim, o seu caminho é reto. Ah, mas pelo menos deixa eu pegar aqui um pouquinho à esquerda, que talvez seja um atalho. Deixa eu pegar aqui um pouquinho para a direita, que talvez seja um caminho mais fácil. Não. Ele está mandando você fazer as coisas certas. Não desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Em resumo, ele está falando para você fazer as coisas com excelência. Faça o melhor, sempre. É a atitude interior sua, querer sempre fazer o melhor. Não só o melhor para Deus, mas o melhor para os homens, o melhor para todos. Você tem que estar no seu dia a dia fazendo sempre o melhor. Aí você vai ser abençoado. Você já viu alguém ser contratado por uma outra empresa concorrente se ele não é o melhor naquela empresa ali? Ele está? Você já viu alguém correr atrás? Vai atrás por quê? Porque ele é o melhor. Por que o jogador de futebol tem um salário tão grandes? Alguns. Porque são o melhor. E quando eles param de fazer aquilo que é de melhor, param de trabalhar com excelência, eles decaem. Assim também em várias áreas da nossa vida. Enquanto nós estamos fazendo o melhor, estamos indo bem. Mas quando paramos de fazer o melhor, como paramos de fazer as coisas com excelência, aí a coisa complica. Enquanto nós vamos lá no nosso comércio, nós atendemos o cliente bem, com excelência, o cliente está ali. O dia que nós paramos de fazer isso, o concorrente do lado vai atender ele com excelência. Nós vamos perder esse cliente. Então, muitas vezes a gente tem que parar e pensar. A nossa atitude interior tem que ser diferente para nós ganharmos as nossas bênçãos todo dia. Deus tem um monte de bênção para nós, mas nós temos que ver como que a gente vai fazer para adquirir essas bênçãos. Nós temos que tomar postura a cada dia que Deus vai nos abençoar. As bênçãos de Deus são grandes, mas elas não vêm de graça. Você, infelizmente, vai ter que trabalhar um pouco. Vai ter que fazer algo para conquistar essas bênçãos. Não é para merecer, é para conquistar aquilo que tem de melhor. Amém? Pensa na bênção que você quer. E o que você precisa para adquirir essa bênção? Ah, pastor, eu quero um carro. Tudo bem. O que você precisa para adquirir um carro? Você precisa primeiro da habilitação. Aí você tem condição de ter. Você tem que fazer as coisas com excelência. Tem que estar preparado para tudo. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. O Senhor tem derramado das tuas bênçãos sobre nossas vidas a cada dia. Pai, nós confessamos realmente, Pai, que muitas vezes nós não merecemos, nós não tomamos posse de todas essas bênçãos. Nós não conseguimos, Pai, usufruir de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, por culpa nossa mesma, Pai. Porque muitas vezes, Pai, nós temos medo. Muitas vezes, Pai, nós temos preguiça. Muitas vezes, Pai, nos falta ânimo. E nós queremos entregar tudo nas tuas mãos, Pai. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja mudando o nosso coração. Pai, que nós tenhamos ânimo a cada dia. Que a nossa força seja renovada a cada manhã, Senhor Jesus. Para que possamos, Pai, enfrentar todas as lutas, Senhor Jesus. Pai, que nós venhamos a olhar para as dificuldades na nossa frente. Que possamos enxergá-las apenas como degraus para o nosso crescimento, Pai. Pai Todo-Poderoso, trabalha, Senhor Jesus, em nosso coração. Trabalha cada dia mais em nossas vidas. Nos encha, Senhor Jesus, cada vez mais da Tua presença, Senhor Jesus.
Pai, que nós venhamos a caminhar contigo cada dia mais. Que nós venhamos ter experiências vivas contigo, Senhor, para que possamos, Pai, viver uma vida em fé, Senhor. Que nós não venhamos, Pai, viver baseado na fé do nosso irmão, na experiência que o nosso irmão tem contigo, mas que nós venhamos a buscar a nossa própria experiência contigo, Senhor. Nós entregamos, Senhor, tudo nas tuas mãos. Muda, Pai, a nossa situação, faça, Pai, uma transformação geral. Nós te pedimos isso, Pai, não porque merecemos, Pai, mas pelo teu imenso amor para conosco, Senhor. Nós colocamos tudo nas tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Vamos adorar o nosso Deus nesse momento. A equipe de louvor está com a palavra. Vamos cantar mais um hino ao nosso Deus. Amém? Vamos estar, neste momento, cantando a última canção desta noite. Perto quero estar. Esta canção diz que não importa a circunstância, não importa o que você está passando, mas que nós temos que adorar o Senhor em todo o tempo. Aleluia. Nós queremos estar bem pertinho de Ti, Senhor. Somente o Senhor é tudo em nossas vidas, ó Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te oferecer.
nossos avisos, nós temos culto no domingo, né? Nós vamos ter o nosso culto às 19h30. Aqueles que não puderem vir, estão convidados para assistir a nossa live aí na sua casa. E nós temos o nosso culto também na terça-feira. A irmã tem feito uma live também que tem sido muito abençoada. Você está convidada para assistir às 19h30. E também na nossa quarta-feira, o nosso culto de ensino da palavra do Senhor, às 19h30. E na sexta-feira, o nosso culto de adoração ao nosso Deus. E no domingo à noite, às 19h30, um grande culto